Meu Deus do céu, quanto drama, quanto sufoco. O que aconteceu em São Januário? Tá louco, gente. Doideira, né? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva, habilite a notificação. Vamos falar dessa classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco quebrando aí, portanto, essa sequência ruim na competição, de ter caído, especialmente no ano passado em São Januário, pro ABC, nos pênaltis, e agora ter se livrado, vamos dizer assim, desse fantasma. Vamos falar desse jogo, né? Mais um vídeo que a gente grava em parceria com o Estrela Bet. Você pode se cadastrar no site da Estrela Bet no link que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vasco está na próxima fase. O Vasco começou a noite deixando o seu torcedor com a sensação muito boa de que ganharia com alguma tranquilidade, que não teria nenhum tipo de drama, que sairia classificado vencendo até tranquilamente, porque abriu 2-0 muito cedo. Mas mesmo quando teve a vantagem do 1-0, por exemplo, falhou defensivamente e permitiu ao Água Santa criar oportunidades. Ainda assim, construiu. O segundo gol foi um belíssimo gol, né? A jogada com, sei lá, 2 minutos de posse de bola, saindo de um lado, vindo do outro, saindo do lado, indo para o outro de novo, depois vindo para cá, com todo mundo praticamente participando do gol. E a finalização de cabeça do Verratti maravilhosa. Pô, ali, o torcedor do Vasco tava, sabe, com... Não vou chamar o ego inflado, mas tava com o ego massageado. De quem olha pro time e fala assim, porra, temos um bom time, temos um time competitivo, um time que dá tranquilidade de que, pô, pode fazer bons jogos contra equipes de menor investimento. Como tinha sido, por exemplo, com a Portuguesa. Que é verdade, no primeiro tempo teve posse, mas no segundo tempo não viu tanto assim a cor da bola e o Vasco venceu com muita tranquilidade no Campeonato Carioca. Agora na Copa do Brasil pegou um time mais qualificado, porque o Água Santa é um time, é o atual vice-campeão paulista e é um time com bons valores. E o Água Santa de repente botou a bola no terreno, começou a jogar, começou a criar oportunidades, começou a deixar o Vasco numa situação ruim, né? E foi a rede ao finalzinho do primeiro tempo. Para fazer o seu gol com o Neilton numa bela jogada, que foi o passe do Luan Dias, né? Que foi um bom jogador, que é um baita de um jogador, como diria o Neto, diga-se de passagem. Mas vamos aqui rapidinho olhar para a escalação, porque eu acho que ele está repetindo essa formação com os três zagueiros, com o João Vitor pela direita, o Medel e o Léo. E eu acho que é uma boa formação, porque ela permite que os dois laterais avancem. Paulo Henrique e Piton são bons no apoio, mas hoje eles nem conseguiram aparecer tanto, porque o Vasco não teve tanto assim a posse de bola. Tá? Se a gente for olhar até aqui a questão estatística da posse de bola, numericamente 67% no primeiro tempo, 61% no segundo tempo, mas você não conseguia ver o Vasco realmente estacionado no campo de ataque depois que teve o 2-0, segurando ali a bola, trocando passes o tempo inteiro, deixando o time do Água Santa correr atrás da bola. Isso não aconteceu tanto, a não ser no segundo gol, né, que foi maravilhoso. Mas depois do 2-0, a gente viu o Água Santa pegando a bola, tocando, Cristiano aqui, porra, fazendo o jogo acontecer, o Luan Dias também. Mas vamos analisar só essa escalação do Vasco, com o João Vitor, Gary Medel e Léo. Para mim, são esses três caras que tem que fazer a linha de defesa. Acho que também são os dois laterais. A única mudança que eu teria feito no time titular do Vasco seria a saída do Zé Gabriel para a entrada do Sforza, porque ele e o Galdames, acho que eles conferem ao Vasco uma qualidade de passe maior e dão ao Vasco mais segurança na troca de passes, e com isso o Vasco não erra tanto e não é agredido quando não erra. E segura mais a bola para não ser agredido. Foi o que faltou muito para o Vasco hoje. O Vasco hoje ele teve mais posse, como a gente viu ali, mas faltou segurar essa bola no campo de ataque. Então, do time ideal do Vasco, para mim hoje só tem uma mexida, que é a entrada do Sforza no lugar do Zé Gabriel. E para fazer essa dupla ali, com o Galdames, deixar o Payet mais solto, Adson, Payet e Verratti, formando essa trinca de frente que tem funcionado. Se teve uma coisa boa do jogo do Vasco hoje, foi a questão ofensiva. Defensivamente foi um problema. Tinha um buraco nessa área do campo aqui pro Vasco, que o Luan Dias aproveitou muito bem. Ele dava tapa para cá, dava tapa para lá, jogava assim com toda tranquilidade. Ele e o Cristiano são os dois principais jogadores nessa armação
do time do Água Santa e fizeram por merecer essa nota aqui, que eu sou faz-corda de 9,7 para o Luan Dias e o Cristiano uma nota 7, porque também jogou muito bem. E aí, passe do Luan pro gol do Neilton no final do primeiro tempo, que o Vasco, assim, poderia ter matado o jogo no volume de oportunidades que teve no primeiro tempo. Poderia ter feito 3-0. Antes de fazer o 3-0, poderia também ter tomado gol. Que essa que foi a grande questão do primeiro tempo. Fez o 2-0, poderia ter feito 3, mas poderia ter tomado também. E aí tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. E no que tomou o gol, deixou o jogo meio tenso, meio aberto. E aí, no começo do segundo tempo, o Água Santa dominando o jogo, né? Dominando o jogo, muito mais inteiro, criando mais oportunidades. O Todinho, ele perdeu pelo menos 2 grandíssimas chances no jogo, uma no primeiro e outra no segundo tempo. Não fosse isso. E o Léo Jardim, que pega muito, né? Impressionante o Léo Jardim. Que achado, a verdade é essa, né? Eu até esqueci agora, o Ivan. E ele estava tentando lembrar o nome do goleiro que o Vasco contratou no ano passado, o Ivan, que era para ser titular. E o Léo Jardim tomou essa vaga, é um baita de um goleiro e foi o herói dessa noite, não só nas disputas de pênalti, que ele pega o primeiro. Ele foi o herói pelo que ele pegou durante o jogo. Chute de fora da área, defesa de mão trocada, lance frente a frente, também atravessando ali o ataque do Água Santa, que tem que ser aplaudido pela postura, pelo jogo que fez. Você virar um jogo de 0-2 para 3-2 em São Januário não é fácil, mas nem um pouco. Então a virada foi histórica do Água Santa, e aí futebol tem dessas, né? Uma bola na área, o Piton, que normalmente é quem cruza, ele aparece totalmente livre. Sei que tem reclamação dos jogadores do Água Santa de puxão, de que não foi falta, mas enfim, independentemente disso, porque a arbitragem foi confusa, né? Quando você vê um jogo com tantos cartões, olha a quantidade de cartões amarelos, gente. Isso daqui não é só porque os jogadores do Água Santa entraram forte e entraram mesmo, mas é porque o juiz não sabe controlar a partida. E os jogadores também não deixam o juiz apitar. A verdade é essa, né? Quando a gente fala tanto de arbitragem, a gente tem que falar dos jogadores. Os jogadores não ajudam a arbitragem hoje no futebol brasileiro. Não tem que ser 22 contra o árbitro, porque senão vai ficar difícil para ele. Tem que ser 22 caras querendo jogar futebol e não se preocupando com a arbitragem, mas eles não ajudam. Então o juiz também não conseguiu controlar a partida. Fora as confusões que a gente teve ali do lado de fora, acho que faz parte o Neilton provocar e faz parte o João Vitor e os outros jogadores do Vasco ali devolverem a provocação. Não faz parte sair na porrada, não chegaram a sair na porrada. Então ficou ali dentro do limite do razoável. Mas é um jogo dramático, cara. Um jogo dramático. O Vasco realmente, quando começa a tirar jogadores do banco, não consegue, na maioria das vezes, não consegue fazer o time melhorar, porque não tem tanta qualidade assim. O Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, não é um cara que dá, assim, dá um pouquinho mais de presença no meio de campo, mas hoje não fez tanta diferença assim. O David no lugar do Adson. O Adson fez um jogo fraco. Não vou dizer que é 6 por meia dúzia, porque eu prefiro o Adson. Rossi entrando. Aí só o Sforza, que também jogou muito pouco, né? Jogou já o finalzinho da partida, que é o cara que, como eu falei mais cedo, acho que tem um pouquinho mais de refino no toque de bola para dar essa qualidade. Então, tirando isso, você vê que o banco do Vasco, ele não... É difícil você melhorar o time com esses caras que tem no banco. Então, talvez o Vasco tenha que realmente ir ao mercado, trazer 1, 2, 3 reservas que possam dar mais impacto ao time numa necessidade, porque o time é bem treinado. E era esse o ponto. Eu gravei um vídeo já que soltei no Instagram e outro que eu soltei no TikTok, tentando olhar o copo meio cheio, né? O Vasco tem evoluído. O Vasco tem no Payet hoje um cara muito bom, que não fez uma boa partida. O Payet errou muitos passes no jogo de hoje, mas é um puta de um jogador. Tem no Verratti um artilheiro. Tem nos 2 laterais, acho que bons laterais. O Piton melhor, mas o Paulo Henrique também um bom lateral. Sabe, uma linha de zaga que pode melhorar? Pode, mas não é um super problema. Hoje o meio de campo, miolo ali, assim, a volância, né, o centro do gramado, ficou muito exposto. A gente olha aqui a posição média dos jogadores do Vasco, né, atacando daqui, daqui de onde está o goleiro para baixo. Você vê que o Vasco não ficou muito afundado nem no seu gol e também não ficou tão estacionado no campo de ataque. A gente vai olhar aqui a posição do Água Santa. Tirando os 2 zagueiros, olha onde eles estão, onde ficaram posicionados na média os jogadores do Água Santa, da risca do meio campo para frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da linha do meio campo para frente. No caso do Vasco, só também 7, né? A gente vê aqui também 7, mas
mais espaçados e muitos aqui na defesa. Então é um jogo abaixo do Vasco, um jogo que ele teve o seu drama, mas eu não acho que tenha que ser encarado como a realidade do Vasco na temporada. Foi um dos adversários mais fortes, tirando os clássicos. Eu acho que o Água Santa vou colocar o Nova Iguaçu de repente no mesmo nível, mas ele é do nível do Nova Iguaçu para cima, tá? Então foi um dos cinco jogos mais competitivos do ano? Foi. O Vasco não passou no teste? Defensivamente não. Ofensivamente criou muitas oportunidades. Se a gente olhar o número de finalizações do Vasco, total de 11, sendo 7 no gol, número razoável. Agora, defensivamente, tomou 15 finalizações, 9 no gol. O Léo Jardim teve que pegar um monte de bola. E outras que o time do Água Santa perdeu. Resumidamente, foi um jogaço, jogo emocionante de Copa do Brasil, do jeito que a gente gosta de ver. Não o torcedor do Vasco, né, mas a gente que vive futebol gosta de ver jogos assim, com os ditos pequenos se superando e tentando, e não só tentando, como efetivamente colocando gigantes nas cordas, como foi o jogo de hoje, de virar o jogo em São Januário, e tá por isso aqui da classificação. Foi por isso daqui que o Água Santa não saiu classificado hoje de São Januário, que seria uma vaga histórica. Para o Vasco, é uma classificação redentora de lavar a alma, que liga sinais de alerta, mas é muito melhor você estar com o sinal de alerta ligado com o seu carro andando do que você estar com o sinal de alerta ligado com o carro quebrado na estrada, né? Então o Vasco, ele segue na Copa do Brasil. Acho que o sonhar alto não é demais, não está entre os favoritos, longe disso, vai ter que se qualificar e qualificar o time, o trabalho para brigar por algum título de maior expressão na temporada, mas tem aí no domingo 50 mil pessoas ou mais, provavelmente mais, no Maracanã, um jogo de semifinal da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. Saiu ileso desse drama que viveu hoje em São Januário. Pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, habilitar a notificação também. Lembrar que esse foi um vídeo que eu gravei em parceria com o Estrela Bet, que você pode se cadastrar no site da Estrela Bet, com o link que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre que quando você fizer as suas apostas esportivas, fazer sempre com muita responsabilidade, com muita consciência, entretenimento. Beleza? Beijo grande para quem fica, forte abraço e até a próxima.